Aqui no estúdio, conversamos agora sobre um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais de Belo Horizonte, o FIT, Festival Internacional de Teatro Palco e Rua, que chega à sua 16ª edição. São 30 anos, minha gente. E começa no dia 20 de junho. Para saber o que vai rolar nesta edição, vamos conversar agora com a Paula Sena. Ela é diretora artística do festival e diretora de promoção das artes da Fundação Municipal de Cultura. Paula, querida, seja muito bem-vinda ao RadioCast. Obrigada, boa tarde. Queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando do FIT, que é um festival tão importante para a cidade. E agradecer também o apoio da Fernanda, que está sempre aí com a gente, é uma admiradora, colaboradora da cultura em Belo Horizonte. Sou admiradora e sou muito admiradora e participante muito da cultura e do FIT. Acompanho o FIT há muitos anos. Eu estou chocada que são 30 anos. Mas a gente estava aqui no intervalo, relembrando alguns momentos memoráveis aqui, né, do FIT, da história do FIT, né? O Generique Vauper, que é um grupo francês que parou a Rua da Bahia com os homens azuis, né? E levando aqueles, nem lembro o que era eles iam empurrando uns latões, né? E cheio de tinta e tem um outro também que eu me lembro na Praça da Estação, um grupo espanhol que também cuspia fogo e gigantesco e assim, o FIT, alguns dos espetáculos, eu estava lembrando outro dia, aqui mesmo na redação, que alguns dos melhores espetáculos teatrais que eu já vi na minha vida foram no FIT. Porque é uma qualidade muito grande, né? De uma curadoria sempre muito, muito primorosa, né? Então, eu queria que você começasse falando que vocês, para a abertura, vocês estão resgatando aí esses espetáculos de mobilização da população, né? Isso, o FIT, quando surgiu em 94, ele teve um impacto muito grande na cidade, porque ainda aquela ocupação de rua pelos coletivos, pelos grupos, não era tão presente, né? Aquele carnaval de rua ainda não estava lá. E aí ele surgiu como um festival público e que fez isso com o Generique Vauper, por exemplo, que você falou, os homenzinhos azuis andando na Afonso Pena, na Rua da Bahia, com aqueles mobiliários gigantes. Muito legal. E desde então, ele sempre teve essa presença internacional desses grupos que fazem espetáculo para os espaços urbanos, grupos que fazem também espetáculos para espaços alternativos da cidade. Então, também depois eu vou falar de um espetáculo que vai ser numa geodésia linda, que vai vir um grupo indígena do Chile para fazer esse espetáculo. E nesses 30 anos a gente quer resgatar esse FIT que está na memória. Tanto é que é um dos temas, né? O tema que a gente está colocando é a memória coletiva e o teatro como patrimônio cultural, porque o teatro também, a gente está fazendo 10 anos do Teatro de Belo Horizonte registrado como patrimônio material de Belo Horizonte. Olha, é verdade, legal, que legal. Coincidiu então, né? Maravilhoso. Coincidiu, isso, essas duas datas. E aí, a partir daí, a curadoria trabalhou tanto a memória do FIT, igual a gente está comentando aqui, quanto essa construção da memória, das memórias que foram invisibilizadas, que foram apagadas. Então, a curadoria teve um papel muito importante na construção dessa programação, trazendo muitos corpos diferentes, muitos territórios diferentes, né? A gente está falando de 7 estados, e muitos tipos de espetáculos para diversas plateias e públicos. Então, a gente tem espetáculo infantil, tem espetáculo para toda a família, tem espetáculo adulto, e em diversos lugares diferentes da cidade, nas 9 regionais, inclusive. Ô, Paula, 16ª edição, 30 anos, né? Como se reinventar ao longo de cada edição, ao longo de cada evento? É um desafio se reinventar. O FIT surgiu na época que ainda não existiam tantos festivais, né? Principalmente festival público, assim. E ao longo dos anos ele foi se reinventando a partir de uma escuta também do próprio setor cultural, a partir da devolutiva da população. Então, por exemplo, a pandemia ela fez a gente rediscutir muito o número, inclusive, de espetáculos internais que a gente traz, em detrimento aos grupos locais, que teatro, né? Belo Horizonte é a capital do teatro, o teatro é potente. Então, a gente está usando essa edição também, até das expressões teatrais, né? De Belo Horizonte, o teatro de rua, que é muito forte, com galpão. Muito. Com tantos outros grupos, a gente está trazendo isso também na programação, as atrações locais também como destaque. E tem uma coisa, né? Você está falando
essa história do teatro de rua, que eu acho que o FIT contribuiu muito com essa história de levar as pessoas para a rua, né? Porque Belo Horizonte, eu acho mesmo, a gente tem uma vocação, as pessoas gostam de rua. Gosta de ir em feira, gosta de espetáculo de rua. Você vai ver na praça, você vai ver no parque, tá sempre cheio. Todas as vezes que você anuncia eventos de rua, evento que leva as pessoas gostam disso, né? E eu acho que o FIT também contribuiu, já que estamos falando de memória, contribuiu também muito para essa formação de Belo Horizonte, gostar mesmo de ver espetáculos na rua, né? Porque o FIT colocou também muitos espetáculos na rua ou nos centros culturais, né? Nessa coisa de ser uma inclusive, mais democrático, né? Sim, eu acho que o FIT teve um papel muito importante para democratizar tanto o teatro quanto na apropriação do espaço público de uma forma na forma de lazer. Né? A gente sempre levou o espetáculo para diversas praças de Belo Horizonte, fora do centro da cidade. A gente sempre formou muitos artistas que tiveram também esse gosto, essa vocação pela rua, pelos espaços públicos. Então, acho que tem esse papel aí também, sabe, Fernanda? Que é bem legal. É bem legal. Praia da Estação tá aí, teve aí. Tem também muita gente do teatro, né? Isso é legal. Sempre teve essa vocação muito grande. Vamos falar, então. Você estava nos contando que esse ano a abertura não vai ser na Praça da Estação, por motivos óbvios. Ela está em obras, mas vai ser transferido ali, pertinho, que é para Funarte. Para Funarte, não é isso? Isso, vai ser na Funarte. A Funarte é uma parceira da prefeitura também na realização. É uma montagem grande, é daqueles espetáculos que a gente estava falando, que tem um impacto grande, tem andaimes, tem pirotecnia. Então, dois cenotécnicos já chegaram. O grupo espanhol Charcha, que é de Valência, e o espetáculo chama Papers. Ele discute, ele não tem fala, mas ele discute que Papers é por causa dos papéis da imigração. Ele discute a questão dos imigrantes na Europa. E a partir disso tem música, teatro físico, é muito imagético. Então é para todo mundo, classificação livre. A partir de que horas? Às 19 horas na Funarte. Acesso livre, sujeito à lotação do espaço. Mas lá cabe muita gente. Lá cabe muita gente, né? Isso. O que você destaca mais? Vai ter espetáculos mineiros, você estava falando que são espetáculos de 7 estados, você estava falando que tem um grupo indígena. Isso, a gente está com 3 espetáculos internacionais, né? Esse que eu falei da Espanha e 2 do Chile. Um deles é uma diretora muito renomada no Chile, que fez um trabalho com os indígenas da etnia Mapuche. E aí eles estão vindo e vão se apresentar numa geodésia toda de bambu, lá do Lúcio Ventania. Olha, que em legal. Ravena, Sabará. O FIT, você compra o ingresso vai virar lote, inclusive, amanhã. Ele está R$20,10, esse é pago. E as pessoas vão ter direito ao transporte, eles vão ser levados até essa geodésia em Ravena e lá vai acontecer o espetáculo. Que bacana. Isso, é o que a gente fala do espaço alternativo também, que sempre marcou muito a história do festival. Sempre marcou, sempre. Sim. E isso é muito legal. E também um outro destaque que eu falaria é a estreia do espetáculo da Zora, que é a direção da Grace Passou. O Fim é uma outra história. A Zora é uma grande atriz aqui de Minas. Ela tem um trabalho, pesquisa a culinária afro-mineira. Então, ela, a partir dessa questão degustativa, da comida com a bebida, ela trabalha todo o espetáculo, vai ser na Funarte. Muito bom. Então, faço o convite, Paula, para as pessoas comparecerem a partir do dia 20, é o FIT, programação completa onde? Dia 20 a 30, programação em vários espaços culturais da cidade. Os ingressos, os vendidos já estão no Simples, os espetáculos de rua são gratuitos, no portal belohorizonte.com.br/FIT. Lá, inclusive, no portal tem toda a programação. Tem toda a programação. Aqui, tem tudo mastigado. Tem aqui, tudo mastigado. Tem tudo, todos os Maravilhoso. espetáculos, os horários, de onde vem, os grupos, né? Como é que é a historinha de cada um. E isso é muito... eu amo o FIT. Muito que bom, muito Obrigada, bom. gente. Obrigada, querida. Valeu. Boa tarde.